Eu gostaria que você guardasse esse texto no teu coração. Sai daqui, senão eu vou começar Esse tudo texto é de um novo. compilado do Evangelho. Eu diria que tudo do Evangelho praticamente está em 4 versículos aqui impostos por Paulo, escritos por Paulo. Nós vamos meditar neles aqui agora. Olha o que Paulo escreve, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém, Jesus. Sente-se rapidamente e preste atenção no que eu vou falar com você. Paulo aqui, ele está exultando, ele está em júbilo, ele está em alegria. Porque ele vem e fala, olha, não há nenhuma condenação. E se você ler os versículos, os capítulos anteriores desse texto, você vai perceber o porquê que Paulo chegou nessa conclusão. Você vai sacar o porquê que Paulo foi conduzido a essa conclusão. Você vai entender que na verdade não é porque não há pecado, não é porque não há condenação. Na verdade, Paulo passa 7 capítulos de Romanos, da carta aos Romanos, escrita aos Romanos, explicando o quão grande era a condenação que estava preparada para os filhos dos homens, o quanto só havia condenação para aqueles que, uma vez nascidos nesta terra, uma vez vindos a esta terra, foram subjugados pela vontade da carne, pela vontade dos seus prazeres, pela necessidade de fazer sempre valer o seu desejo, a sua avareza, a sua arrogância, a sua soberba, a sua vaidade, o seu orgulho. E por mais que os povos tentassem se livrar disso, por mais que as pessoas tentassem correr disso, a verdade é que elas nunca conseguiram correr disso. E Paulo fala então, não há condenação. Toda a condenação que foi experimentada pela humanidade foi retirada em Cristo Jesus. E somente aquele que reflete profundamente na necessidade, no destino de condenação que havia para si mesmo, é que ele consegue olhar para esse texto e entender a alegria de Paulo. Não há como entender a alegria de Paulo de que não há mais condenação se você primeiramente não olhar para si mesmo e falar, cara, eu merecia condenação, e merecia condenação pesada. Eu merecia ser punido de forma pesada, de forma séria, de forma grave, sem dó e sem piedade. E aquela pessoa que não entrou e não tomou consciência da sua própria condenação, realmente ela lê esse texto e não entende a alegria, o louvor, o júbilo de Paulo ao falar, cara, não há mais condenação em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe o que eu fico pensando, pessoal? Quando Jesus ele veio, os irmãos me desculpem, mas tem 3 semanas que eu estou doente, não paro de tossir. Falar aqui para mim já está sendo dificuldade. Minha vontade de tossir é enorme aqui, mas a gente vai se controlando, tá certo? Então às vezes se eu parar com o microfone aqui para dar uma leve tossida, não se importem. E não é vírus, tá, meus irmãos? Fiquem tranquilos, isso aqui é sinusite mesmo, já fui no médico, tá? É interessante que Cristo, ele se fez enfermidade, ele tomou as nossas enfermidades sobre si, e ele fez isso porque ele se tornou a semelhança da carne pecaminosa que habita em nós. E uma vez tornando-se a semelhança da carne pecaminosa que habita em nós, nessa carne pecaminosa ele matou o pecado. Falando assim parece algo talvez clichê, ou que você já está cansado de ouvir. Você já parou para pensar, meu irmão, que vivenciar o pecado na carne é muito mais do que simplesmente ter uma postura
de proibição, que vai contra as proibições que a Bíblia fala, é muito mais do que ir contra as proibições que o texto bíblico deixa. A verdade é que o pecado ele causa dor, ele causa morte, ele causa destruição, ele flagela onde ele chega, ele danifica onde ele chega. E a verdade também é que o pecado ele está nas nossas entranhas. E todas as ações que a gente tenta tomar, por mais puras que sejam, elas já nascem contaminadas desse desejo do pecado. E por nascerem contaminadas do pecado, meus irmãos, elas também já nascem totalmente tendentes a gerar dor, seja dor dos outros, seja dor em nós mesmos. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, e a morte, ela, muitas das vezes, não se manifesta imediatamente como um pecado de alguém que, numa confusão, mata alguém e é morto por alguém, numa briga nesse pecado que retira a vida imediatamente. Ali você tem a morte como consequência imediata, mas nem sempre é assim. A morte no pecado, ela já é a consequência imediata do ato tomado, de forma que no Evangelho, meu irmão, não há como você diferenciar a ação da consequência. Quando você decidiu agir naquele momento, toda a carga da consequência já faz parte da tua ação. E quando a morte se manifesta lá na frente como promessa para o teu pecado, todo o desenrolar que você vai seguindo como um peixe pego pelo anzol, que se rebate, que tenta se livrar, que tenta escapar, mas o destino dele já está conduzido e selado, porque o pescador irá tirá-lo, irá reganhá-lo das águas, irá matá-lo. A morte do peixe que é pego pelo anzol, apesar de alguns peixes darem um trabalho, darem uma certa luta para chegar ali no objetivo final, que é a retirada do peixe da água. Quem é pescador e sabe do que eu estou falando, mas o destino dele já está selado, é inevitável. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você faz agora, ainda que você não tenha noção da consequência exata e do caminho exato que você irá trilhar para chegar até lá, mas a verdade é que o que você faz agora já vem embutido por uma série de causalidades, por uma série de consequências, por uma série de fatos que irão suceder à tua ação. Já vem amarrada a consequência, e dela você não consegue fugir uma vez que você tomou a decisão aqui. É por isso que quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, quando o texto bíblico fala que o salário do pecado é a morte, ele não está falando isso como uma promessa distante, apenas de condenação no dia do juízo. Muito pelo contrário, ele já está falando: meu filho, o pecado ele tem uma coisa interessante, porque ele é salário para o futuro, ele é promessa para o futuro, mas ele é salário para o presente também. Ele é tanto salário para o futuro como salário para o presente. Ele já te abarca no momento em que você decidiu colocar os teus caminhos naquele rumo. E não há como você escapar disso. E o interessante do ser humano é que quanto mais ele tenta consertar por si mesmo as consequências do seu erro, as consequências do seu pecado, mais erros e pecados ele comete. Todas as vezes que nós tentamos meio que remediar, emendar, tenta dar um gambé, tenta fazer de uma forma que traga de volta a situação para dentro do nosso controle, a verdade é que você está gerando, meu filho e minha filha, é mais descontrole, é mais desestabilidade, é mais desequilíbrio, é mais morte, é mais destruição. Mais destruição. Na verdade, se a gente olhar para a origem e a raiz do pecado, meus irmãos, você vai entender, sabe o quê? Que o pecado é exatamente a tentativa de controlar o mundo, as ações e as situações. O pecado é exatamente o seu grito de independência, é o seu grito de ser autônomo, é o seu grito de falar: cara, eu não preciso ter uma norma que me guie, ainda que não seja como norma, mas eu não preciso ter princípios, eu não preciso ser dependente de nada que esteja para além de mim.
O meu chamado é o meu chamado para viver a minha própria vida. E a sua tentativa de controlar as situações é o pecado. Uma pessoa que mente, eu já falei sobre isso outras vezes aqui. Uma pessoa que mente, o que ela está tentando fazer? Se não controlar uma situação a favor dela. Uma pessoa que inveja, quando ela admira no outro aquilo que ela não pode ter, mas não é só uma admiração, é uma admiração rebelde e irada contra si mesma, porque ela não consegue chegar lá, e ela quer controlar aquela falta de habilidade dela exatamente com a inveja que ela produz. Com a inveja que ela produz. Qual adultério não nasce do desejo semeado no coração de alguém que acha que merece alguém melhor ou algo a mais? Que acha que não está sendo, por exemplo, compreendido no seu relacionamento, e que por isso, exatamente por essa situação, lá no fundo, acho que merecia coisa melhor, merecia uma pessoa que me amasse, que desse mais valor ao que eu faço. Qual adultério não nasce disso? Qual adultério não nasce dessa situação que te leva a querer ter controle sobre aquilo que você acha que está sendo injustiçado? O adultério nasce necessariamente disso, mas não é só o adultério. O orgulho, soberba, todas as coisas que o Evangelho domina como pecado, nasce da tua tentativa de controlar uma coisa que não era para ser controlada por você, mas pelo contrário, eram coisas que eram para ser postas diante de você, para que você empreendesse energia de servidão, não as coisas, mas usando as coisas a favor daquilo ou de quem o Senhor ama. E aí a gente volta sempre à velha história do amar ao outro e servi-lo, enxergando no outro não um meio, mas uma finalidade para o propósito do amor de Deus, e nós sendo usados como instrumentos para o alcance desse propósito. E por essa razão, então, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. E nós deixamos de querer ter controle sobre as situações para, na verdade, permitir que nós sejamos mais uma peça nessa engrenagem de controle daquele que controla todas as coisas. Amém? Amém. Só que nós precisamos de humildade, para você sair da posição de quem quer controlar, para entrar na posição de quem assume, de quem é mais um, e não de quem é o um, mas de quem é mais um na roda da vida. Precisa de humildade. E a humildade é uma das virtudes do Evangelho. Aqueles que são humildes de coração, o que acontece com eles? A humildade de coração não é um dos critérios, uma das condições que o próprio Senhor Jesus coloca para aqueles que almejam o reino de Deus. Porque a humildade te destrona dessa tentativa de ver o mundo e de ver as situações e ter que controlá-las, e ter que reinar sobre as situações, e ter que ser notado, e ter que ser especial, e ter que ser alguém em que as pessoas te devem algo, a quem a vida deve algo, a quem o próprio Deus deve algo. Mas a humildade te tira desse patamar e te realoca para fora da vontade de controlar as coisas. E fala: meu filho, minha filha, o lugar é aqui. Você é mais um, é amado, precioso do Senhor, porque foi comprado com seu sangue. Mas deixa eu te falar uma coisa: você é tão precioso quanto qualquer pessoa que está diante de ti. Você não é mais precioso. O Evangelho tem disso, né? Paulo lhe orienta, inclusive, nesse sentido. Ele fala: olha, trate as pessoas como se fossem superiores a você. Trato, não é consideração. Eu falei sobre isso outras vezes aqui também. O Evangelho não te convida a se considerar inferior às outras pessoas. Você não se considera inferior às outras pessoas, mas você as trata com a reverência de quem é uma autoridade, de quem é uma pessoa amada por Deus. A autoridade, a honra, a reverência que se está diante do outro, que leva você a guardar as suas palavras ao se referir ao outro, que leva você a guardar as tuas ações ao tratar o outro,
que leva você a guardar os teus pensamentos ao se relacionar com o outro. Tudo isso vem do valor que ela tem nela mesma, porque ela é amada por Deus. O dinheiro em si não tem valor, o dinheiro só tem valor porque um banco, talvez um país ou alguém lhe dá valor a esse dinheiro. Do contrário, ele é só papel, ele é só cédula. Assim somos nós em relação ao amor de Cristo. E se não nos consideramos inferiores aos outros, também de modo nenhum estamos autorizados a tratar os outros, seja de modo superior e muito menos de igualdade. Preste atenção nisso, igualdade. A reverência daquele que trata o outro, considerando superior a si mesmo. Não por causa da pessoa em si mesma, porque ela é tão pecadora quanto você, mas por causa do amor de quem a ama. De quem a ama. Quando nós entendemos esse fluxo, entendemos que a nossa tentativa de controlar as coisas e a nossa tentativa de voltar a ter controle sobre as coisas, quando elas saem do controle pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pelos nossos devaneios, pelas nossas loucuras, e que produz mais pecado ainda, que produz mais descrédito ainda, que produz mais destruição. E quando percebemos que a gente precisa botar um fim nesse ciclo, e que o fim nesse ciclo não virá dos teus esforços, porque você não pode combater essas trevas, mas o fim desse ciclo vem quando entendemos que não há mais condenação em nenhum de nós, pela cruz, que através dessa cruz nós podemos ter um restart, um reinício, um novo começo, um reset no videogame, um reset no jogo, uma nova vida. É quando a gente abre mão de todos os descontroles nesse caminho de morte que está preparado para a gente lá na frente, mas que já vem do combo no momento em que nós agimos. E aí quando a gente fala, cara, eu estou indo para a morte, eu estou caminhando para a destruição, o meu espírito clama por algo a mais, eu estou vendo a minha vida toda torta, eu estou vendo as situações descambearem diante de mim. Eu tomei uma atitude lá atrás na minha prepotência, mas eu tentei controlar, remediar, auxiliar a situação ou consertar a situação. Não está dando certo. Parece que o trem está pegando mais velocidade na descida e eu não tenho freio para pará-lo. E aí você chega uma hora e fala, eu abro mão de tudo, Senhor Jesus. Glória a Deus. E você entende que você seria condenado, mas que alguém te chamou pela graça e misericórdia, não pela tua carne, porque a tua carne está enferma e só produz mais desequilíbrios. Mas ele fala, em mim, largue o controle, volte ao centro da minha vontade, restabeleça-se no meu reino e deixe que eu produza em ti o resultado de vida, de construção, de equilíbrio, de virtude que você já se mostrou incapaz de produzir em si mesmo. Toda essa dor, meu irmão, ela pode ser retirada a partir do momento que você entende que o Senhor Jesus é aquele que restaura a sua vida, que te coloca não como um louco, mas como mais um daqueles que são amados por Ele, te faz abrir mão dos seus caprichos de querer sempre fazer valer aquilo que você quer, e te faz, em humildade, retornar aos desígnios superiores, que geram cura, que geram transformação, que vão contra a ordem de desordem da vida. Porque a vida é uma ordem de desordem. Se há uma ordem na vida, é o tanto que ela puxa para a desordem. Na astronomia, a gente chama isso até de entropia, né? Que é a lei da termodinâmica, que é a seta que aponta o tempo. Nós sabemos que o tempo flui para um lado, porque quanto mais desorganizado o sistema vai ficando,
para ali então que o tempo está andando. E esse é o procedimento natural. Só que o Senhor Jesus te chamou e te deu na sua vida, na sua matéria, no seu ser, uma vacina contra toda entropia. Porque você, diferente, não sei se você sabe disso, mas diferente de qualquer ser da humanidade, no mundo, diferente de qualquer ser no mundo, ao menos os seres vivos, vamos colocá-los assim, todos os seres vivos, o natural deles era entrar, como qualquer molécula, como qualquer partícula, entrar em equilíbrio com o mundo, dando energia, recebendo energia na dose certa e ficando ali fechado naquele sisteminha. E a isso a gente chama de pedra, a isso a gente chama de rocha, a isso a gente chama dessa caixa de som, porque nada disso tem vida em si mesmo. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Criador, Ele deu a você o poder de não entrar em harmonia com esse sistema, de forma que o seu corpo, ele não troca energia com o sistema apenas, ele sempre, todos os dias, ele sobressai ao mundo, porque o mundo quer a sua morte, a tendência natural das coisas é a morte, é o equilíbrio para a morte, o equilíbrio na morte. Mas o Senhor Jesus te deu a dádiva da vida, que é uma atitude de rebelião contra a ordem natural deste mundo. E Ele fez isso soprando nas tuas narinas um Espírito que te coloca para ser um escudo contra toda a desordem do mundo. Só que a gente se utiliza dessa ciência, desse desejo, dessa vontade, dessa percepção. A gente se utiliza dessa capacidade exatamente para nos rebelarmos contra aquele que propiciou a possibilidade de que nós não fôssemos como um celular, como uma pedra, como um ventilador, como uma parede, sem vida, sem nada. No ápice da nossa arrogância, nós viramos para aquele que nos criou, que nos deu a condição de, em nós mesmos, combatermos a desordem do mundo. Nós nos ufanamos e nos rebelamos contra Ele. Só que quando nos rebelamos contra Ele, a única coisa que nós conseguimos de verdade é nos assemelharmos às coisas de onde nós viemos e rebaixar o nosso valor ao dessas coisas. E tal qual o destino dessas coisas é a morte, que é o equilíbrio na morte, assim é o equilíbrio na morte para aqueles que permanecem se rebelando contra aquele que deu a possibilidade de vida, de ordem. Você entende o que eu estou falando aqui? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, foi aquele que nos chamou, mas nos chamou na carne, porque o Deus onipotente, onipresente, onisciente se fez carne, habitou entre nós, mostrou que nos compreendia em si. E compreender, você sabe o que é compreender? É abarcar. Às vezes as pessoas acham que Jesus não tem noção do que é, de quem foi Jesus e do que Ele poderia fazer. Eu também não tenho. Mas quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento do Evangelho, mais a gente consegue ter uma faísca maior do que significa esse ato do Deus encarnado. Esse ato do Deus encarnado, que encarnou nas nossas limitações, mas não deixou a sua compreensão, a sua capacidade de abarcar a tudo e a todos. O Mestre, ele olhava para o pecador, compreendendo o pecador, abarcando o pecador, trazendo o pecador para dentro da sua esfera de existência, porque na verdade o pecador nunca saiu de lá. O Mestre, que podendo compreender o pecador, poderia julgá-lo, mas que ao julgá-lo absolveu esse mesmo pecador. Aleluia. Os irmãos, quantas vezes nós não compreendemos as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive julgamos as pessoas temporariamente. O que é julgar
julgar temerariamente, é julgar sem sabedoria, sem o intuito de ajuda e correção e auxílio real, e não essa correção que diz que é correção na palavra, mas o coração na verdade está cheio de vontade de mostrar que o outro está errado, sabe? Porque nós somos tão dissimulados, e a arte da dissimulação, a arte do auto-engano e do engano é exatamente você pegar uma coisa feia e florear ela como se ela fosse bonita, e nós o tempo todo floreamos as nossas más intenções com coisas que ao ouvido são agradáveis, que têm boas justificativas, que tem, sabe, algo que, realmente, por esse pretexto, por essa justificativa ali, eu mudo o que você está falando. A nossa arte é essa. A nossa arte é dissimular, por exemplo, correção. É dissimular inveja com correção. É dissimular preocupação com inveja. Com vontade, na verdade, de que a pessoa não faça aquilo que te incomoda. O que a gente mais faz nas nossas relações é chamar de conselho aquilo que não passa de um autoritarismo teu de querer impor a sua vontade sobre o outro. Só que é feio falar isso, então você chama de conselho. Muitos dizem até que foram movidos pelo Espírito para fazer isso. Agora eu te pergunto, meu irmão, nessa sua vontade de controlar, nesse seu desejo pecaminoso, eu te pergunto sinceramente, como você pode julgar alguém sem compreender essa mesma pessoa? E compreender essa pessoa é trazê-la para dentro de si, é você conseguir se colocar no lugar dela de tal modo que a dor dela, as circunstâncias dela te levem a ter pelo menos uma fagulha do porquê, do motivo que levou aquela pessoa a falar, a agir ou a ser daquela forma. Isso é o mínimo da compreensão. E se você é incapaz de compreender, você é incapaz de fazer esse exercício difícil que é compreender. E não apenas um exercício difícil, porque só pode compreender alguém, Jordânia, se eu só posso compreender esse microfone, minha mão só pode compreender esse microfone se ela for maior do que esse microfone. De modo que se minha consciência, se a sabedoria dada por Deus não se manifestar em mim ao ponto de que eu possa ser maior do que esse microfone, no caso a minha mão, minha mão não pode compreender esse microfone tal qual uma pessoa não poderá compreender a outra, mas ela se ufana achando que pode dar lição, admoestação, exortação. Na verdade, nada disso. Que há dentro do coração da pessoa são outros motivos, outras coisas. Até porque incomoda para a gente, inclusive, quando a gente não compreende uma pessoa. Quando se você consegue compreender o padrão de comportamento de uma pessoa, essa pessoa naturalmente te incomodará. Para o bem ou para o mal, mas te incomodará. Me desculpa, tá? Eu estou aqui trazendo a administração. Eu sei que eu me dei uma meia hora para falar sobre isso. Mas, a gente vai seguir aqui até a nossa. Eu olho para a igreja hoje, a igreja é um poço de falta de compreensão. As pessoas não se dão o trabalho de querer aumentar o seu tamanho em Cristo Jesus. Para aumentando o seu tamanho em Cristo Jesus, elas têm a capacidade de, então, olhar para o outro e falar: cara, eu entendo o que te levou a fazer isso. Não concordo, mas eu entendo. Mas agora eu estou eu tenho uma possibilidade, não mais em pecado, mas em virtude, de olhar para você e instruir o teu caminho, dar alguma instrução para o teu caminho. Só que compreender a outra pessoa, você vai ter que se imaginar, você vai ter que considerar um monte de coisas, além de dar trabalho, senhores e senhoras, irmãos, igreja. Eu tenho palestrado muito lá no serviço, eu estou com essa mania de chamar o pessoal de senhores e senhoras, tá? Não se espantem com esse meu termo. Não é só compreender, não é só o trabalho que dá isso, é muito mais do que isso. Você tem que sentir a dor do outro. Se você não sente a dor do outro, você não compreende o outro.
Você não se coloca e não está nas circunstâncias dela. Você não compreende. E quantos aqui gostam de sentir a dor do outro? Quantos aqui se colocam na posição de falar, cara, eu conheço a Corrinha, eu conheço a Socorro. Socorro está agindo assim, mas quem é a Socorro? A Socorro é uma mãe, uma mulher de Deus. Mas olha só a trajetória dela, olha onde ela está inserida. Ela está passando por dificuldades e eu começo a imaginar as dores e problemas dela. E aquilo vai me desesperando e eu falo, quer saber? Deixa para lá. É muito mais fácil jogar um juízo imediato e chamar isso de conselho e julgar isso de apego à palavra de Deus, apego ao zelo às coisas de Deus, porque simplesmente me posicionar e sentir a dor dela em mim. E é por isso que as pessoas não julguem Jesus sabendo disso lá em Mateus 7. É por isso que ele fala, olha, vocês não querem se dar ao trabalho de julgar verdadeiramente, e nem querem se dar ao trabalho de sentir a dor do outro. Então é melhor que não julguem, porque se vocês julgam, vocês serão julgados por essa medida, e vocês não querem se dar ao trabalho esgotante que é de você poder realmente compreender as circunstâncias do outro. Por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Porque eu estou te falando que o nosso Mestre Jesus, ele não apenas compreendia todo mundo estando no alto da sua glória, como Deus onipotente, mas ele se revestiu da nossa carne, com a pressão, com as ansiedades e preocupações que nós temos, com as limitações que nós temos, e ainda assim ele não abriu mão da capacidade de compreender não a dor somente daqueles que vinham até ele, mas a dor de toda a humanidade, na limitação de sua carne, na limitação de sua carne, na limitação da carne que te reveste, da carne que me reveste, na limitação da nossa carne. Se você é incapaz de sentir a dor de uma pessoa, oxalá de toda a humanidade no teu coração. Se você foge do hospital é exatamente porque você não quer ver a dor dos outros, porque isso te incomoda, isso te aflige. Se você fecha o noticiário diário porque você não tem coragem de encarar a violência, porque isso é dor e isso te aflige. Agora imagina um ser que continuou sabendo de todas as coisas, mas agora não estava nem mais na sua glória, estava na limitação. Ele tinha veias, ele tinha artérias, ele tinha pressão, ele tinha respirar, ele tinha pulmão para respirar. E as pessoas não entendem por que Jesus suou lágrimas de sangue naquela oração de Getsemane. As pessoas não compreendem isso. Inclusive é um efeito que pode acontecer, pessoal, a ciência prova isso, o tamanho da dilatação corporal e da dor que aquele homem estava sentindo naquele momento, dor de poder levar sobre si todas as dores. E levar sobre si todas as dores não é só o caminho do madeiro, mas é tudo aquilo que já está posto nele, porque como eu disse para vocês, da mesma forma que a ação do pecado, junto com a ação já está a consequência. Não há como você separar uma coisa da outra, você só não vê a consequência, porque você está separado pelo tempo, mas a verdade é que a consequência já existe na tua ação. Da mesma forma, toda a consequência que estava depositada sobre aquele homem, o nosso mestre, já o acompanhava, desde o primeiro momento em que ele pisou a planta dos seus pés nesta terra. Aleluia. Nesta terra, a consequência da morte já estava sendo saboreada por ele, desde o momento em que ele pisou nesta terra. Ainda assim, ele não se rebelou contra a vontade do Deus Pai. Ao contrário, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz que o esperava.
Mas não apenas isso, Ele foi capaz de trazer e compreender todos aqueles que estavam ao seu alcance. E não apenas todos aqueles que estavam ao seu alcance, mas todos aqueles que existiam naquela terra. Mas não apenas todos aqueles que existiam naquela terra, todos aqueles que viriam a existir em toda a história da terra. Mas não apenas todos aqueles que viriam a existir, porque conforme está lá em Apocalipse capítulo 12, era o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Todos aqueles que já tinham existido até a sua manifestação no nosso tempo. Porque no tempo de Deus, o Cordeiro de Deus sempre esteve imolado. No reino atemporal, no reino onde não há tempo e espaço, o Cordeiro de Deus sempre esteve imolado. Aleluia, glória a Deus. Sempre esteve imolado. Nós não somos capazes, então, de fazer a compreensão da dor do outro e fugirmos dela. Imagine aquele que compreendeu a dor de todos. Compreende a tua, meu irmão, nessa noite. E que sempre compreenderá, porque Ele a marcará. Você entende o que Paulo está escrevendo aqui agora? Vamos ler novamente Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, as minhas obras, as minhas forças, a execução daquilo que era a vontade de Deus, que estava prescrito em uma norma. Uma norma que foi dada a Moisés, mas que também está escrita nos corações de toda a humanidade, que sempre foi um norte moral para toda a humanidade, mesmo aqueles que não vieram dos judeus. Mas conforme o próprio Paulo, em Romanos capítulo 2, fala, olha, mesmo aqueles que não conheceram a lei de Deus escrita, eles sempre tiveram a lei de Deus escrita em seus corações, de modo que o ser humano carrega em si a necessidade pelo bem, o desejo pelo bem e a inclinação para o mal. Então, no versículo 13 e 13 ele fala, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, pela nossa carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, o Filho de Deus veio à semelhança da carne, a mesma carne que nos enferma, e nessa carne ele compreendeu, ele abarcou, ele levou sobre si todo o pecado, toda a sua consequência, todo o caminho da destruição, toda a dor, porque antes de ser imolado no madeiro, ele já tinha compreensão disso tudo acerca de todas as pessoas dentro do seu coração. Dentro do seu coração. De modo que é inimaginável a gente tentar conceber esse Deus. Mas eu estou relatando para os irmãos da forma como as minhas palavras permitem que eu consiga relatar ao mais próximo que eu consigo chegar de relatar essa situação, para que você entenda a grandiosidade desta mesa posta,
não apenas entenda que isso aqui é só um símbolo, é só um ritual, mas que você entenda o que há e o significado que existe nisso, mas não apenas o significado, para que você entenda o que é ser nisso tudo, o que é ser compreendido por esse Deus, o que é ser compreendido por esse Deus, como uma mão que pega um objeto pequeno e compreende todo o objeto pequeno. Assim são as mãos do teu Senhor que te pega e te compreende. Aleluia. Que te julga e te absorve, que te atrai para dentro dele e faz de ti mais uma mão de alcance, para, querendo aumentar de tamanho, de estatura dele, querendo alcançar o estágio adulto nele, você se torne maior, para ser um instrumento que também abarque, compreenda, que deixe de ser narcisista, fugindo da dor, tendo medo da dor, correndo dos outros, porque você não quer ter contato com a dor dos outros. Esse estilo mesquinho de vida do século XXI, em que esquecer-se da dor tornou-se, esquecer-se da dor dos outros tornou-se o estilo de vida. A gente está tão focado em fugir da nossa dor, que nós acabamos fugindo dos outros para não sermos contaminados pela dor dos outros. E não é eu estar superficialmente com os outros, do jeito que as pessoas fazem todas as coisas hoje, nessa superficialidade, nesses encontros superficiais, e que as pessoas mais ficam tentando mostrar para o outro o que ela conquistou na vida, ou em que estágio a sua vida está, do que de fato sentar, curtir, abarcar, compreender, estar, aproveitar, experienciar a presença do outro. Meus irmãos, a verdade é que nós vivemos dias e as relações estão mais superficiais do que tudo. Nunca as pessoas se encontraram talvez tanto, mas nunca foram tão superficiais nos seus encontros. O Senhor Jesus não está te chamando para que você fique o tempo todo junto com as pessoas apenas, ou que fique junto com elas o tempo todo, mas que o tempo em que você esteja com elas seja um tempo de abarcamento, de compreensão, de humildade, de reverência, de guarda do teu coração, de contemplação da beleza do outro, que é o objeto ou o sujeito do amor de Deus. Você já parou para contemplar o outro? Contemplar o outro não é só olhá-lo. Contemplar o outro é você apreciá-lo, não julgá-lo, não ficar ali, nossa, mas olha, fulano se comporta estranho, né? Agora eu acho que ele está inventando um caô. Aquela conversa interna que você fica tendo consigo mesmo enquanto a outra pessoa está falando contigo. Isso quando você está escutando o que a outra pessoa está falando. Porque a verdade é que hoje nós sequer conseguimos escutar o que as outras pessoas falam. Os relacionamentos estão indo para o buraco, porque as pessoas são incapazes de escutar, elas estão tão, viciadas em fugir da dor, que elas não querem ter contato um instante com a dor do outro, e se deixar o outro falar demais, logo ele começa a desabafar, e aquele desabafo dele te incomoda, e se te incomoda, aquele já produz dor em você, e você já tem que procurar outra coisa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você já parou para contemplar o outro? Contemplar a criação de Deus e contemplar o próprio Deus na criação dele. Não que eu estou dizendo que Deus não estou defendendo panteísmo aqui. Eu estou te falando que não é que o outro é Deus, não. Mas é que o outro é sinal da glória de Deus, meu irmão. E que você pode contemplar a Deus no outro. E
que isso é dar glória a Deus. Contemplá-lo, apreciá-lo, sem julgamento, sem juízo, simplesmente observando e falando, cara, como essa pessoa, ela é uma pessoa única na presença de Deus. Nós temos falado, o pastor Jordão tem falado aqui muito sobre evangelismo, muito sobre missão, mas deixa eu te falar uma coisa sinceramente, se a igreja não for movida por isso, se a igreja não aprender a contemplar a Deus no outro, esquece, não existe evangelismo, não existe nada. Tudo é só mais um programa que vai começar e logo morrerá ali na frente. Tudo será só mais uma das diversas formas de hipocrisia que são manifestadas pela igreja todos os dias e que inclusive tem cansado as pessoas e que inclusive, pastor divino, é a principal causa do esfriamento que o Senhor se queixou aqui em cima do púlpito hoje. As pessoas não aguentam mais esse produto vendido, falso, falsificado, fake que a igreja vende. Às vezes a igreja é até extremamente organizada, só que na hora do contato, meu irmão, na hora do tete-a-tete, você percebe quando a pessoa está sendo impulsionada genuinamente por uma ação de amor, desprendimento, cuidado e servidão, ou quando ela está sendo só movida por mais uma motivação superficial que ela chama de reino de Deus, mas que na verdade não é reino de Deus. É só mais uma tentativa de fazer uma placa de igreja crescer, ou de encontrar um propósito para a sua vida. Ela encontrou um propósito, vivia desvaiada por aí. Poxa, encontrei um propósito para a minha vida, vou ficar lá, indo lá evangelizar, falar do amor de Deus. As pessoas estão cansadas desse amor fake, igreja. E se você é incapaz de contemplar Deus no outro, e é contemplar, se vocês entenderam, estão entendendo o verbo que eu estou frisando, que eu estou utilizando e reutilizando, contemplar, apreciar, não querer rebater, engolir, ou já ficar agoniado. A pessoa falou 30 segundos comigo, eu já estou pensando na resposta que eu darei a ela. Isso não é contemplar. Quem contempla, contempla em silêncio. Sabe quando um filho contempla um pai, uma mãe? Você se lembra quando você era criança? Você contemplava o seu pai, sua mãe, ou uma pessoa que você admirava? Que a pessoa entrava no local e assim, você era criança, por exemplo, você não fazia ideia de como que aquele adulto fazia aquilo, e você ficava assim, ó, extasiado, paralisado, olhando para aquilo, maravilhado. Você não entendia como aquilo funcionava. Primeira vez que eu fui no serviço do meu pai fazia era técnico de radiologia. Eu via ele operando aquela máquina, eu achava aquilo a coisa, o máximo. Aí, naquele momento eu falei, eu acho que eu quero mexer com isso. Cara, isso é impressionante. Eu não queria saber como aquela máquina funcionava. Eu só queria olhar aquele momento. E esses momentos gravam na nossa memória de tal forma que você os carrega para sempre. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai deixando de contemplar as coisas. E a gente sempre olha para as coisas buscando como utilizá-las. A gente sai da contemplação e entra na consciência da instrumentalização, que é você utilizar as coisas. Eu não olho mais para o microfone enquanto, sabe, admirando o microfone. Eu falo, cara, o microfone serve para quê? É assim que um adulto vê as coisas. Uma criança não, se ele vê um microfone, a primeira vez que ele viu, ele vai olhar aquilo, ele vai perceber a presença, a existência daquilo. Dando um exemplo aqui para você entender a diferença de o que é contemplar. Um adulto não, um adulto ele olha um objeto novo, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: para que serve isso? É a funcionalidade, a instrumentalização. E eu estou te convidando a contemplar. Contemplar. Nesse mundo que a gente só instrumentaliza as coisas e instrumentaliza pessoas, o que é muito mais grave, é muito pior. Eu estou te convidando a contemplar. Irmão, você foi contemplado por Jesus. Você foi contemplado por Jesus. Vocês lembram de Zaqueu?
Jesus o via, mesmo quando ele não sabia que estava sendo visto por Jesus. Ali é só um exemplo do quanto a contemplação, o abarcamento do Mestre está em nós. O quanto os olhos dele nos contemplam, apesar de toda a nossa destruição, de toda a nossa falha, de todo o nosso invalor, de todo o nosso ímpeto e inclinação ao pecado e à morte, mas ele nos contempla. Se o Senhor contempla o pecador, por que você não pode contemplar? Eu nem estou te convidando para só contemplar eu estou te convidando para você contemplar a essência da perfeição do Deus perfeito na criatura criada. Se a igreja fizer isso, se a igreja aprender a fazer isso uns com os outros, eu tenho certeza que ela será capaz de fazer muito mais. Eu tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque num mundo de mentiras, meu irmão, não há como resistir à verdade. Mas a verdade não é um discurso na boca da igreja. A verdade não é um discurso na boca da igreja. A verdade é a encarnação do próprio Cristo que se manifestou entre nós e que continua vivendo em cada um de nós pelo Espírito da verdade que nos foi concedido. De modo que o mundo está cansado do discurso da verdade, mas ele jamais se cansará da verdade viva, entregue espontaneamente pela igreja. A igreja hoje só debate o discurso da verdade, mas a igreja não está vivendo, sendo, não é só viver, é ser essa verdade. Você abre o YouTube, é debate de fulano com ciclano, com beltrano, você vai para outro canto, mas tudo ali é pessoas, são pessoas debatendo o discurso da verdade, quando na verdade o discurso da verdade não é nada. A verdade é muito maior do que aquilo que as nossas palavras conseguem descrever. É por isso que ela não pode ser dita apenas, muito mais do que ser dita, ela precisa ser. É por isso que o Cristo é a palavra encarnada, é a verdade encarnada. Meus irmãos, receba essa palavra no teu coração. Amém, Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Eu não estou falando de nenhuma teoria aqui para você. Te dei até um passo a passo para você começar a fazer isso. No reino de Deus, nós temos duas formas de fazer a vontade de Deus, e o próprio Paulo descreve aqui no texto que a gente acabou de ler. Uma pela lei. Hoje eu engoli até o louco, pessoal. Como que a gente guarda os hinos no momento da Santa Ceia. Mas é porque eu precisava falar sobre essas coisas, e uma coisa eu fui levando a outra, meus amigos. Eu espero que isso produza vida no teu coração. Há duas formas de você fazer a vontade de Deus quando você olha para o Evangelho. Uma delas, o próprio Paulo fala aqui, é pela obediência à lei, o cumprimento do dever. Você sabe que aquilo é certo, você faz porque é certo. Você cumpre uma ordem. Você cumpre uma ordem. Olha, fazer isso, vai lá e faz aquilo. Sirva ao outro, contemple o outro, veja o Criador no outro e sirva-o com a reverência, com a mesma reverência com a qual o próprio Cristo, o Senhor, serviu ao outro. Faça as outras coisas com uma ordem. E é uma forma de fazer a vontade de Deus. É uma forma. Mas há um caminho sobremodo excelente. Paulo coloca assim, não é verdade? Há um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente é o amor. E você também pode fazer a vontade de Deus pelo amor, na verdade, pela forma mais perfeita de se fazer a vontade de Deus, pela forma mais aperfeiçoada, pela forma mais consistente.
você não consegue fazer pelo amor, eu te dou aqui receita, faça pelo dever. Comece fazendo pelo dever. A igreja nem pelo dever tem feito, nem pelo dever tem feito, oxalá pelo amor. Está pelo amor. Cumpra as ordenanças de Deus como quem cumpre a lei, mas você viu aqui que não é pelo cumprimento que se obtém a redenção, porque pelo mero cumprimento você continuaria condenado, porque todas as suas ações estão enfermas pelo descontrole do pecado. Surte algum efeito? Surte, mas não é os caminhos sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente é que você atinge o amor e faça no amor. Então, meu irmão, se você não consegue fazer no amor, faça ao menos como ordenança. Não pare aí, porque é isso que diferencia os fracos dos fortes do Evangelho. Paulo, mais na frente, lá em Romanos capítulo 12, 13, 14, o que ele vai falar? Ele vai falar exatamente daqueles que são tidos como fracos no Evangelho, apesar de estarem no Evangelho. Note, os fracos estão no Evangelho, só que a consciência deles é menor. Por quê? Porque os fracos ainda servem como dever, quase, como ordenança. E os fortes, eles subiram de patamar. Eles já não servem mais como ordenança. Eles servem porque amam. E quando amam é porque compreendem. E quando compreende, porque de fato ele está conseguindo manifestar um pouquinho da essência da glória de Cristo, o perfume da fragrância de Cristo. Amém? Amém. Então, se você não consegue contemplar o outro em amor, pelo menos contemple-o em dever. É um mandamento, meu irmão, um chamado, uma ordem. Faça isso, faça. Comece contemplando a tua esposa, comece contemplando o teu marido. Mãe, pai, contemple o teu filho. Filho, contemple o seu pai. Contemple o teu irmão da tua igreja. Contemple, não é julgar. Então é contemplar, é admirar, observar, é ficar atônito com a maravilha da existência da vida dele. Se você não consegue fazer isso por amor, faça por dever. Mas permita-se que desse dever moral, divino, você aperfeiçoe ainda mais. Vá alcançando, vá sendo enchido pelo amor de Deus, enchido pelo amor de Deus, de modo que chegue um momento que a tua vida tenha uma única finalidade: servir a Deus genuinamente. Amém, igreja? Amém? Amém. Graças a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, amém? Amém, Jesus. Gostaria de convidar o pastor Jordano para dar a Santa Ceia. Pastor Divino, amém? Dê a Santa Ceia, pastor, fique de pé. Vamos